conhece a palavra, abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. Capítulo de número 24. Vamos ler alguns versículos a partir do verso de número 13. Lucas, capítulo 24, a partir do verso de número 13. Se você achou o texto, confirme isso dizendo um amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós? E por que estáis tristes? Pule para o verso de número 26. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Verso de número 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhes deu. E abriram-se-lhe os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração pelo caminho, quando nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, diga, na mesma hora. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Você diz amém por esta palavra? Pode se assentar, já estamos regados de oração. Queridos, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade, por este privilégio que o Senhor me concede de estar aqui. A minha alma está regozijada no Senhor. E eu quero louvar a Deus pela vida do meu pastor Roberto, a irmã Iraci, toda a sua família. Louvar a Deus também pela vida do meu coordenador, pastor Edi Moraes e irmã Edinês. Deus permaneça abençoando todo o DEJADALP, na pessoa do pastor Kelvin Clay, o superintendente, bem como os seus companheiros, todo o ministério da igreja. Aqui a minha gratidão. Deixa a sua Bíblia aberta, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Queridos, embora as maiores informações acerca de Jesus, do seu ministério, a forma como viveu, como desenvolveu o seu chamado, embora as maiores informações acerca dele estejam contidas no Novo Testamento, mas precisamente nos Evangelhos, quando nós lemos a Bíblia, percebemos que Cristo sempre esteve presente em todos os momentos da história. É por isso que, quando Paulo escreve acerca de Jesus aos Colossenses, Paulo vai dizer que Cristo era o mistério que estava oculto, ou seja, guardado em todas as eras e em todas as gerações. O que Paulo estava tentando explicar para os irmãos é que, embora ele não estivesse revelado, ele existia
e estava presente no meio da história e caminhava entre as gerações. Paulo está tentando explicar que exposição não tem nada a ver com existência. O fato dele não estar exposto não significava que ele não existia. Ele estava presente, deixando claro que ele nunca teve problema em trabalhar em anonimato, em trabalhar longe dos olhos da massa. Quando nós lemos a Bíblia, encontramos nela um esforço de revelar este Cristo dentro da história, revelá-lo através de sinais, revelá-lo através de tipificações, revelá-lo através do exemplo de vida de homens que na sua forma de viver apontavam de alguma forma para aquilo que Cristo faria e para aquilo que Cristo seria. Não estava revelado, mas existia. Em Gênesis capítulo 3, temos a prova disso. O texto vai dizer que o homem pecou, o homem caiu. Deus dá sentença ao homem, à mulher, à serpente. Depois de resolvido o problema do pecado, o texto vai dizer que o Senhor pega um animal, mata este animal e com a pele do animal ele cobre a nudez do homem e da mulher, que naquela ocasião representava o pecado. Você percebe? No capítulo de número 3 ele não está revelado, mas o que está acontecendo no Éden aponta para o que ele faria, ou seja, através da morte de um inocente, a humanidade seria coberta dos seus erros e dos seus pecados. Mas o que está acontecendo aqui é um sinal da parte de Deus, aponta para algo maior, até o dia dele ser revelado. Gênesis, capítulo de número 22. Eu sei que você lembra. Abraão está subindo com Isaac para o Moriá. E o texto vai dizer que naquela ocasião Deus pediu a vida do menino em sacrifício. Mas quando o ato estava para ser consumado, no meio de uns arbustos tinha um carneiro que foi provido para dar livramento à vida do menino. Você percebe? No capítulo de número 22, ele não está revelado, mas o que está acontecendo ali aponta para o que ele faria lá na frente. Ou seja, ele era o cordeiro que estava sendo preparado desde a fundação do mundo para dar livramento à vida daqueles que precisavam. Mas se isso é um sinal da parte de Deus, aponta para algo maior, até o dia dele ser revelado. Êxodo, capítulo de número 12, olha isso. Deus chama Moisés na porta da congregação e diz: Moisés, mande cada chefe de família de Israel pegar um cordeiro. Para quê, Senhor? Manda matar o cordeiro. Para quê, Senhor? Com o sangue do cordeiro unja as vergas e os umbrais das portas. Por quê, Senhor? Porque no 13º dia desse mês eu vou visitar o arraial dos egípcios e vou ferir de morte todo o primogênito de homem e de animal. Mas isto vos será por sinal, que vindo o anjo da morte e vendo o sinal do sangue na vossa porta, não vai entrar, mas vai ter que passar por cima. Oh, meu Deus, eu estou sentindo a graça da parte de Deus. Tem uma mão erguida para receber esta palavra? Assim te diz o Senhor: tarde de livramento. Enquanto você está aqui, o sangue dele já cobriu a tua vida. E se Satanás, por astúcia, chega perto de você, vai ter que bater em retirada. Conforta esse crente que está do teu lado e diz: o sangue do cordeiro te livra de todo mal. O laço quebrou, o arco quebrou, a armadilha foi desfeita, porque tem sangue do cordeiro para nos imunizar. Alguém pode tentar, alguém pode investir, mas o cuidado de Deus te sela aqui nesta noite, nesta tarde, e ele te diz: tem livramento para você, tem para ele, tem para os meninos, tem para as meninas, tem para a coordenação, tem livramento. Mas se isso é um sinal da parte de Deus, aponta para algo maior até o dia dele ser revelado. Levítico capítulo 16, olha isso. Arão está diante. Irmão, vocês gostam de Bíblia, né? Não gosta?
Os meninos gostam de Bíblia? Mas eu acho que as meninas gostam mais, né, meninas? Ah, tá certo. Olha isso. Levítico capítulo 16. Arão está diante da congregação de Israel. E aquele dia era o dia da expiação. E a liturgia do culto dizia que um cordeiro era morto e aspergido a fim de trazer purificação para a nação de Israel. Você percebe como Cristo esteve presente no Antigo Testamento, cruzando eras, entrando por dentro de gerações. E olha que coisa linda, no capítulo 22 do Gênesis, ele é o cordeiro que morre por um. Em Êxodo capítulo 12, ele é o cordeiro que morre por uma casa inteira. Em Levítico capítulo 16, ele é o cordeiro que é provido para a nação de Israel. Mas João capítulo 1, verso 29, João Batista está na margem do Rio Jordão e está dizendo: eu estou vendo um cordeiro. Eu estou vendo um cordeiro. Mas esse cordeiro é diferente, porque ele não morre só por um, por uma casa ou por uma nação. Eis aí revelado o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cadê você que já encontrou salvação neste cordeiro? Ele foi revelado para dar salvação a todo aquele que crê. Oh, glória. A partir do batismo de João, o ministério de Jesus vai tomar uma proporção pública. Ele vai ficar famoso. Ele vai ficar importante. Depois do batismo de João, Jesus já não é mais aquele simples galileu que pregava para algumas poucas pessoas. Agora, o texto vai nos dizer que as multidões se reúnem para o ouvir. Multidões de 5.000, 15.000, 10.000 pessoas se reuniam nos lugares mais áridos porque Jesus ia pregar. Mas eu gosto da forma que Jesus desenvolve ministério, porque ele tem disposição para servir. E a sua disposição não estava baseado na escala que ele ia atender. A sua disposição estava em servir a Deus que o chamou para propagar o reino dos céus. Se a motivação está em fazer a vontade de Deus, pouco importa aonde eu vou pregar ou a quantidade de gente que vai me ouvir. É por isso que ele subia no monte para pregar para 15.000, mas também descia no poço para pregar para uma mulher só. Ah, eu vou entrar. Ele entrava na casa de Zaqueu, que era rico, mas também visitava a casa de Pedro, que era pobre. É porque tem gente que só quer pregar se der audiência, que só quer falar se der ibope, que só quer ministrar se for para público grande. Mas nesta tarde o Pai te achou, tem uma palavra de vergonha na cara para você. Levante a mão e receba e aprenda a servir o reino para 1, para 10, para 100. Diga comigo, o evangelho é simples. Jesus desenvolve o seu ministério baseado em simplicidade e verdade. Ele prega a palavra como a palavra é. É por isso que quando Lucas vai escrever acerca de Jesus, Lucas expõe a sua humanidade, a forma simples como viveu, a forma objetiva como ministrava a palavra. Lucas descreve um ministério simples, porém poderoso. A simplicidade não anulava a grandeza e a manifestação do poder de Deus. Ele era simples, mas era poderoso. E é por isso que quando Lucas fala acerca dele, diz: é simples, nasceu em Belém, foi colocado numa manjedoura, envolto em panos de saco. Pobreza, simplicidade. Ele era simples, mas olha o que Lucas diz: era poderoso também. E já
começa ministério vencendo tentação do diabo cara a cara. Ele era simples, mas o seu ministério era carregado de poder. E é por isso que Lucas diz, começou no capítulo 4, exercendo autoridade sobre os demônios. No capítulo 5, ele exerce autoridade sobre enfermidades. Ele cura um homem que tem a mão mirrada. No capítulo 7, a garantia de poder de Deus permanece. Ele tem autoridade sobre a enfermidade. Olha o que o texto diz. Um centurião vê Jesus de longe e diz assim: Senhor, eu sei que tu tem autoridade sobre enfermidades. Libera uma palavra e o meu criado vai ficar curado. Pela primeira vez dentro da cultura grega, é implementado o serviço de delivery. Jesus olha e diz assim: cadê o homem? Está em casa. Mas o meu ministério é poderoso. Tem palavra de cura para quem está aqui, mas tem palavra de cura para quem ficou lá. Porque choras iFood. O meu Jesus já fazia trabalho de delivery desde a antiguidade. Levanta a mão que eu estou sentindo graça. Tem poder de Deus aqui, mas tem poder de Deus lá também. Tu crê que vai ter manifestação na tua rua? Vai ter manifestação na vizinhança? Você que está em casa, receba. Tem poder de Deus aqui, mas também tem poder de Deus aí. Receba. Olha isso. Ele exerceu um ministério simples, mas ao mesmo tempo poderoso. E ao fazer isso, ele deixa claro que é um servo poderoso, mas também é um servo sofredor. E precisamos concordar em algo. Todo ministério bem-sucedido é composto de glórias e de dores. Todo ministério bem-sucedido é composto de coroa e de cruz. É por isso que não é para todo mundo. Porque às vezes alguém pensa que é só glória. Às vezes alguém pensa que é só tempo favorável. Tapinha nas costas e aplauso. Mas Jesus está ensinando. Um ministério bem-sucedido é baseado em glória e em cruz. Em coroa e em cruz. Foi exatamente isso que esses dois discípulos não entenderam. Porque eles viam um Cristo poderoso em ações, poderoso em palavras, poderoso em manifestações. Mas agora parece que a visão deste Cristo perfeito, poderoso, é desfeita diante dos seus olhos. Porque eles veem o Cristo padecendo. Eles veem o Cristo caminhando na via dolorosa, sendo exposto a açoites, a humilhação. Talvez eles esperassem que Jesus fizesse alguma coisa. Mas Jesus até neste momento estava ensinando. O período da glória é o período da glória. E o período da dor é o período da dor. Ele precisa ser vivido. Eles não entenderam isso. Não aceitaram isso. E quando viram Cristo pendurado na cruz, passou um dia, passou 2, passou 3. No terceiro dia, olha o que o texto diz. Eles tomaram uma decisão de deixar Jerusalém e pegarem o caminho de Emaús. Mas independente da dor, independente do trauma, das frustrações, decepções, tinha uma palavra liberada. E esta palavra era: ficai em Jerusalém,
Você consegue dizer comigo? Diga, ficai. Irmão, pelo amor de Deus, isso aqui é Abreu e Lima. Adolescente não fala, adolescente? Ah, então tá bom. Repita comigo, ficai. Agora. Independente da dor, tinha uma ordem direta. Ficai em Jerusalém. O problema era que Jerusalém aqui era o lugar mais perigoso para um crente ficar. Porque o exército de Roma estava perseguindo com força. Todo mundo que se denunciasse cristão seria alvo de perseguição. Então havia uma dificuldade para ficar. Mas ficar era necessário. Entenda isso. O diabo sempre terá um caminho mais fácil. Sempre terá um caminho mais prazeroso. Que não leva a lugar nenhum. Existia uma palavra liberada. Existia um lugar determinado. Diga, Jerusalém. Existia uma promessa liberada. Diga, derramamento de Espírito. Havia uma direção liberada. Diga, do alto. E havia um tempo determinado. Tudo que eles precisavam fazer para desfrutar desse espaço, para desfrutar deste poder e para receber essa direção, era simplesmente ficar em Jerusalém. Mas olha o que o texto diz. Eles pegaram um caminho e foram embora. Eles estão trocando Jerusalém por Emaús. A distância era curta. E Lucas diz, 11 quilômetros. Era uma caminhada que se fazia a pé. A distância era curta para facilitar a ida. A distância era curta para desviar do propósito. A distância era curta para atrapalhar o projeto. Mas sabe de uma coisa? Assim como eu sei que você não veio aqui brincar de culto. E eu já tenho uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Nesta tarde, o Senhor está fechando todas as tuas saídas. O Senhor está fechando todos os caminhos que te levam para longe do propósito e para longe da presença. Coloca a tua mão em cima, porque o inimigo que arrumou um caminho para entrar vai ter que arrumar 7 para desaparecer. Mas ninguém vai tirar do projeto. Ninguém vai tirar do projeto. Ninguém. Diga para esse crente que está do seu lado. Diga a ele, o Senhor está fechando as tuas saídas nesta tarde. Fala para ele que ele precisa ouvir isso. Diga, você vai dar conta. Satanás vai ser envergonhado. Você vai crescer para a glória. Eles deixam Jerusalém, que é terra de aliança, que é terra de promessa, que é terra de compromisso. Eles deixam Jerusalém, que foi a primeira cidade que teve uma fonte viva andando em suas ruas secas. E olha para onde ele quer ir? Para Emaús. E Emaús é traduzido de uma palavra fonte. E o que chega mais perto da sua tradução é riacho. Diga para esse crente que está do seu lado, Emaús não é para você. Para de se iludir com os riachos que Satanás te oferece. Jesus é fonte de água viva. Tem água de manhã, tem água de tarde, tem água de noite, tem água no congresso, tem água quando chega em casa. Tem muita gente que está trocando a fonte de água viva pelos riachos que o capeta oferece. Mas nesta tarde o Senhor te trouxe aqui para abrir os teus olhos e dizer, receba água. Entre em contato com a fonte. A água dele por onde passa. Lá na galeria já está escorrendo. Lá na galeria já tem água, já tem fonte, já tem poder de Deus, já tem presença. Olha isso. Eles caminhavam e Jesus era o assunto.
Eu disse que Jesus era o... Eu disse que Jesus era o quê, meninos? Meninas, ensinem a ele como é que se fala. Eu disse que Jesus era o quê, meninas? Contra fatos não há argumento, né? Jesus era o assunto daqueles discípulos. Olha que ironia. No caminho errado, na direção errada, mas falando de Jesus. Jesus era o assunto. Mas o fato de Jesus ser assunto não muda a vida de ninguém. Jesus também é assunto na boca dos filósofos. Jesus também foi assunto na boca dos ateus. Jesus também era assunto na filosofia, na sociologia. Então, ter Jesus como assunto não altera resultado. Não muda nada. Quem tem Jesus como assunto é até crente no DEGE. Mas quando chega na escola, desvia. 007 de Jeová. Quem tem Jesus como assunto, até veste a camisa dos cheios do Espírito Santo, mas fica flertando, marcando encontro para ficar. Jesus vai te achar naquele beco, naquela viela e vai te ajeitar, rapaz. Quem tem Jesus como assunto, nos dias do congresso veste saia longa, mas quando vai no shopping é mini saia, mini short, mini... Fala pra ela, o pai te achou. Eles estavam falando de Jesus, mas estavam distantes de Jesus. Davam glória a Jesus, mas não tinham compromisso com Jesus. Diziam que eram cheios de Jesus, mas a playlist do celular é desviada, é desconsagrada. Só lá no culto do DEGE, mas canta a música do mundo lá fora. Só lá no masculino, mas chama palavrão jogando bola. Jeová te achou nesta tarde. Oh, glória. Oh, glória. Receba a palavra, coma ela. Mas olha o que o texto diz. Que o mesmo Jesus de quem eles estavam falando se aproximou deles. E eles estavam tão cegos que nem perceberam que o assunto agora era presença. Quem tem Jesus como assunto tem um comportamento. Mas quem tem Jesus como presença, como companhia, tem um comportamento diferente. Espera o tempo de Deus. Deixa desse fogo estranho, meu irmão. Deixa desse fogo estranho, minha irmã. Quando Jesus é assunto, tu se precipita. Mas quando Jesus é companhia, espera o tempo de Deus, namora da forma de Deus, casa da forma de Deus. Se for precisar acabar esse relacionamento, Jesus vai desfazer, mas tem que andar em santidade. Que negócio de estar procurando menina lá fora, rapaz. Fica atrás de caça-rato, de piriguete, de gente que não tem compromisso com Deus.
Eu quero que as meninas mandem um recado para os meninos. Vocês me ajudam? Ajuda mesmo? Então diga assim: ei, varão, a tua bênção está aqui. Não precisa procurar lá fora, não. Jesus tem casamento, tem família. Agora os meninos podem me ajudar a dar um recado para as meninas também? Vocês podem? Então diga assim: ei, varoa, a tua bênção, teu Isaac, está aqui. Diz para ela: precisa procurar lá fora não. Tem os Brad Pitt de Jeová dentro da casa. Recebe. Jesus vai deixar de ser assunto e vai virar companhia. Jesus vai deixar de ser assunto e vai virar companhia. Vai andar com ele, vai marchar com ele, vai orar com ele, vai ter comunhão com ele. Meu Deus, se coloque de pé. Se coloque de pé, se coloque de pé. Ei, olhe para esse crente que está do seu lado, pergunta a ele, diga assim: aí, meu irmão, Jesus na tua vida é assunto ou companhia? Ele está com cara de quem Jesus é assunto, ou ele está com cara de quem anda com Jesus? Anda com Jesus na rua, anda com Jesus na escola, anda com Jesus dentro de casa. Porque não adianta, olhe para mim, não adianta marchar aqui e querer virar bicho dentro de casa. Tem que ser diferente. Quem tem Jesus na vida, respeita a pai, respeita a mãe, respeita a dirigente, respeita coordenador, respeita pastor. Pergunta a ele: aí, irmão, é assunto ou companhia? É presença de Deus. O assunto encostou junto daqueles discípulos. E olha o que Jesus fala para eles: de quem vocês estão falando? E por que vocês estão tristes? Aprenda isso nessa tarde. Ninguém que toma a decisão de sair de Jerusalém e caminhar nos caminhos de Emaús caminhará com um sorriso no rosto. Todo mundo que está deslocado do propósito, todo mundo que está deslocado do projeto, esboçará em seu rosto a amargura de viver longe de Deus. Sabe que eu gosto de falar para adolescente? Porque eu comecei pregando para adolescente. E não que eu fosse exemplo, porque fui uma adolescente muito levada. Não, irmão, eu perturbei demais. Mas um pouquinho que demais, para ser sincera. Eu chegava para bagunçar, fazia bagunça e ia embora. Mas entenda isso: quanto mais rebelde você for, mais Jesus vai gostar de trabalhar em você. Eu chegava no culto, perturbava. Deixa eu tirar aqui. Olhe para mim, eu já vou terminar, mas olhe para mim. Eu chegava no culto e perturbava. E eu cresci dentro de uma periferia.
Aquela agonia, maloqueiragem reinando na veia. Diga misericórdia. Misericórdia. Só andava de patota, era aquela confusão, aquela agonia. E eu chegava da escola, 5 minutos depois tinha pelo menos 3 mães na minha porta para falar com manhã. Sua filha brigou na escola. Sua filha pegou um pedaço de pau e não vou falar mais não. E aí, que eu fui para o culto do DEG. E quando eu estava no DEG, a dirigente do DEG. Quem é dirigente aqui? Quem é dirigente? A dirigente do DEG, ela olhou para mim. No auge da minha rebeldia. Eu não sei se ela está assistindo, mas foi a irmã Lúcia, lá em Jardim Paulista, BR. E ela disse assim para mim: Deus tem negócio na tua vida, menina. E eu disse: na minha vida? Nem ele tem, nem eu quero. Não dou conta dessas coisas, não. Aí ela disse assim: a partir de hoje, o culto do 10 era na quinta-feira. Ela disse: você vai ler um versículo. E toda quinta-feira você vai ter a oportunidade para expressar esse versículo. Mas, irmão, eu era muito bagunceira, muito despojada e andava de todo jeito, aquela agonia. Aí quando chegava na outra quinta, ela me pressionava e eu ia. E ela dizia assim: a irmã Rafaela vai nos trazer um versículo. Aí eu levantava, toda ajeitada. Aí eu chegava, meu superintendente. E ela dizia assim: sal da igreja. Eu era muito maloqueira, irmã. E eu dizia assim: meu irmão, velho, Pai do Senhor, doido. Não, Jesus é massa. O Senhor me deu uma palavra aqui, tá ligado? Eu quero compartilhar com você. O Senhor é teu pastor, nada de faltar, receba. Se não quiser receber, problema, amém. Aí ela disse assim: não é desse jeito. Tem que ter postura, menina. Não pode falar gíria no microfone. Não pode falar de todo jeito. Tem que andar diferente, falar diferente, se comportar diferente. Você crê, adolescente? Que o Senhor te dará alguém que vai te ajeitar, vai te alinhar. Oh, meu Deus, eu estou sentindo graça. Porque Jesus está indo no caminho de Emaús. Está pegando de um por um e dizendo: volte para Jerusalém. A promessa está lá, a aliança está lá, o compromisso está lá. Ela foi me corrigindo, ela foi me ajeitando. Fale assim, se comporte assim. Vá para o círculo de oração, minha filha. Você tem que orar. E foi dando certo. Quem vê a gente pronta, ou semi-pronta, ou quase pronta, ou perto de pronta, nem imagina os processos que a gente já passou. Receba isso como o consolo de Deus para a tua vida. Ninguém nasce pronto, é o Espírito Santo que vai nos aperfeiçoando. E sabe de uma coisa? Quem precisar sair de perto de você, Ele vai tirar. Vai ter amizade que vai ser rompida. Vai ter relacionamento que vai ser acabado. Porque Jeová te trouxe aqui esta tarde para te dizer: eu estou indo ao teu encontro pelo caminho de Emaús. Eu vou te colocar de volta no trajeto. Eu vou te colocar de volta no roteiro do céu. Aqui tem adolescente que tem chamada. Aqui tem adolescente que tem compromisso com Deus. Mas talvez a emoção da idade, eu entendo. A euforia, a pouca maturidade, a insatisfação de alguém, a acusação de alguém talvez tenha te tirado de Jerusalém. Talvez essas pressões tenham te colocado pelo caminho de Emaús. Mas nesta tarde o cuidado de Deus é sobre a tua vida.
E você vai viver aquilo que Deus determinou para você. Eu quero orar por você. Mas preste atenção no convite que eu vou te fazer. O primeiro convite que eu tenho é para você que sabe que Deus tem negócio com a tua vida. Deus já falou. Deus já revelou. Deus já conversou, mas você insiste em fingir que não entende, em fingir que não aceita e está indo por caminhos que não é para ir. Mas essa tarde é tarde de renovação de aliança. E eu quero convidar você que sabe que precisa se entregar mais à vontade de Deus, para vir aqui para frente. Pode vir, vai dar, o espaço vai dar. Eu tenho um segundo convite a fazer. Isso, pode vir. Eu tenho um segundo convite a fazer. Irmão, eu não sou batizada com o Espírito Santo. Queria ser. Você quer ser? Você acredita que o Espírito Santo pode te batizar nesta tarde? Vem para cá para frente, eu também quero orar por você. E se em nosso meio tiver alguém que ainda não confessa Jesus como Salvador, a porta da graça está aberta. Levanta a tua mão, entrega a tua vida para Jesus e vem. Na internet também, se você está acompanhando e está afastado dos caminhos do Senhor, coloca aí nos comentários: eu quero me voltar, eu quero aceitar Jesus como Salvador. Isso, venha, venha. Isso, pode vir, pode vir. Até onde der, pode vir. Se não tiver como descer, ajoelha aí, irmão. Ajoelha aí, ó. Isso. Pode ajoelhar, pode ajoelhar. Isso, moço. E você que veio, já fecha o olho e começa a dar glória. Começa a dar glória, começa a dar glória. Porque Ele já quer batizar, já quer encher. É, menina? Abre a boca para receber poder de Deus. Abre a boca. Abre a boca para ser cheia do Espírito. Deus vai levantar de Abreu e Lima, pregador, pregadora, cheio do fogo para incendiar os estados, as nações. Estenda suas mãos para cá, estenda as mãos. E você que é batizado, se tiver alguém aí perto de você, irmão, coloca a mão na cabeça dele e ora por ele. Brasa perto de brasa, pega fogo. Abre a boca, abre a boca. Que do alto seja revestido. Abre a boca para receber poder. Batiza Jesus. Batiza Jesus agora. Enche a vida dessa menina agora. Enche a vida desse menino agora. Abre a boca para falar em mistério. E temor. Hoje existiram. Receba, 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 receba. Ouviu-se o som. Dos cantos o vento soprou. Derrama do teu poder na vida dele agora, Jesus. Batiza na galeria. Receba o poder de Deus aí onde você está. E pouse sobre cada um de nós. Abre a boca para ser cheio. Sobre cada abre a boca para receber poder de Deus. Jesus está batizando ali, ó. Jesus está batizando ali, ó. E pouse sobre cada um de nós. E pouse sobre seja cada cheio um de do poder nós. de Deus. Seja renovado nesta tarde. Seja cheio nesta tarde. Seja revestido nesta tarde. Abre a boca para falar em mistério. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Cumprindo-se os dias de Abre a boca Pentecostes. para ser cheio. Assim como vento impetuoso e veemente, Ele está dentro da casa dessa Houve um tarde. vento como de um som. Recebe aí. Recebe aí. Encheu toda a casa. E foram vistas sobre ele. Línguas
Chamas como de fogo. E todos foram cheios. Vem como labareda de fogo. Vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós. E pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo. Vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós. E pousa sobre cada um de nós. Coloquei as Você que não é batizado, você vai dar testemunho de você estou nesta só tarde. te esperando. Não tem como a gente mandar o povo descer para ouvir. Vamos dançar. Você testemunhará de você mesmo. Abra a sua boca que ele lhe batiza. Abra a sua boca que ele lhe enche. Fogo de Deus na tua vida, na tua casa, na tua boca. Abre a boca, menino. Estou só te esperando. Deus já batizou. Enquanto o pastor Gleison orava, Deus já batizou. Mas vai vir mais. Maranata. Nós já temos uma vida. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo. Abre a boca. Assim, Abre a boca. que era lindo. Abre a boca. Assim. Tá em lugar. Tá em lugar. Exalta. Engrandece. Pode morar aqui. Aí na galeria, Jeová tá batizando alguém. Liberta-me de mim. Eu quero ser a sua Elevação que me Se coma. você estiver aqui, E me cama, Pega, abre a boca pra adorar. Vai. até que não haja mais espaço. Quando estou em tua presença, teu viver. Segura aí. Levanta as mãos ao céu. Deus coloca fogo em tuas mãos. Algumas coisas Deus vai separar de sua vida. Deus não te quer com todo mundo. Deus não te quer em todo o grupo. E alguém diz assim: ela só quer ser, ele só quer ser. É porque contigo o negócio é diferente. Era nem pra tu estar aqui, mas eu fiz você estar aqui. Entre comador e tio. Tu eras o líquido. E eu já olhava pra você e dizia assim: é meu, é minha. Levanta a mão. E nesta tarde eu coloco fogo em tuas mãos. Recebe. 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 Tem alguém do teu lado com as mãos levantadas? Tem alguém do teu lado com as mãos levantadas? Bate na mão dela assim e recebe fogo. Recebe fogo. Abre a boca. Profetiza. Vai. Bate. É pra quem crê. Fazer, não Pega. Mais um batizado. Pega. Abre a boca pra adorar ele. Meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Batiza, Jesus. Batiza. Batiza. Batiza, Jesus. Tenho prazer Aonde em tua tiver lei. alguém Tu és o meu que não quer viver de assunto, quer viver de presença, Jesus batizou dois ali com o Espírito Santo. Se tu crê,
você estiver Abre a boca, aqui, mais um ali. Eu venço. Jesus batizou, mais um ali. Vai anotando. então enche-me Isso. de ti. Já são 5 Até que não haja batizados. mais Abre a boca. espaço. Quer receber? Pega. Pega, vai. Oh, meu Deus. Jesus batizou mais um ali. Já são 6. Tens Cadê o o nome 7? mais lindo que eu conheço. Abre a boca. Como eu amo teu nome. Isso. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Como eu amo seu nome. Seja cheio. Tens o nome mais Seja lindo cheia. que eu conheço. Aonde Como eu tiver, amo faz sinal. teu Faz sinal. nome. Se tiver alguém para aceitar, Jesus traz. Como Se eu amo tiver teu uma alma para nome. Jesus, vem. Tens o nome Jesus mais lindo batizou que eu 3 ali. conheço. Como eu amo Fizeram teu sinal. nome. Já são 10. Esconda-me 9 em batizados. ti. Cadê o 10º? Esconda-me em ti. Se tiver alguém na As internet asas do teu amor. que foi impactado por esta palavra, digite aí, eu quero Jesus. Esconda-me em ti. Digite aí no chat, no comentário, eu quero Jesus. Nas asas do seu amor. Cadê o 10º batizado? É você. Qual é o som? É você. Qual é o som? Qual é o É som? você que Deus vai batizar. Deus desce na terra. Você é o 10º. Qual é o som? Qual é o som? Sim, Jesus. Enche. Enche. E qual é o som? Enche. Qual é o som? Deus Enche. desce na terra. Batizou ali o Qual é 10º. Cadê o 11º? Jesus. É o som. Aonde tiver um adolescente que quer ser mais 2. Cadê o 13º? Repiação. Este é o som. Remanaço interplane come a minha. Abra a porta. Remanaço interplane. Eu abro a porta. Abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca. Abre a boca. Enche-me Aqui na até galeria. transbordar. No céu. Derrama a sua glória. Derrama a sua glória. Mais um. Pega. Até transbordar. Receber. Derrama a Então sua glória. Pega, 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 pega. Enche-me, Deus. Já são 5 vidas na internet. Enche-me, Tem mais. Deus. Tem mais, tem mais, tem mais. Enche-me, Deus. Vai, vai, vai. Oh, meu Deus. Já tem adolescente marchando. Se tu crer, seja cheio. Só sai vazio quem quer. Seja cheio. Seja cheio. Conhecimento é como uma árvore que abriga, oxigena, gera flores e frutos. Mas é preciso, antes disto, cuidar, regar, se dedicar. Toda grande árvore começa de uma simples semente, uma primeira atitude. Faça a sua matrícula no curso Bacharel Livre em Teologia do CT Adalp. Você não precisa estudar todas as noites e pode ter descontos de 25%, 50% e 100%. Invista no conhecimento. Saiba mais sobre os diversos ramos da teologia: bíblica, exegética, sistemática, prática e muito mais. Fale conosco agora mesmo pelo nosso WhatsApp 819-9126-5849. CT Adalp, contribuindo na formação do caráter cristão e capacitando a igreja para o bom desempenho na obra de Deus.